E hoje a gente vai falar sobre o quê? Uh! Cabeça de cobra nem cura de lobisomem. O bicho pega, se fica, o bicho come. Que eu sonho não, do que eu sonho. Ainda sou eu, como sou. Galera, seja bem-vindo a este canal. Sou o Bardo Ricardo. Aqui está Gabriela? a Barda Gabriela, nossa cantora. Você que está saindo do seu dia árduo de camponês, vindo pra cá neste feudo maravilhoso chamado Brasil. Bem-vindo a todos os nossos brasileiros. Você que é um nobre lorde, venha cá, jogue suas moedas, dê uma moeda pro seu bardo. Dê uma Dê um trocado moeda pro seu bardo. Por seu bardo. Ó, nobre abundante. Dê um trocadinho pro seu bardo. Deixa teu like, tua inscrição, compartilha, comenta aí que hoje o assunto é top, hein? Chama teu vô, tua avó, teus tios, o primo do interior. Você mesmo que tem histórias aí, conta o teu relato. Manda pra nós. Manda pra nós lá, se segue quiser. lá nas redes sociais, vão estar embaixo dos vídeos ali. Nós vamos conseguir te responder, porque o nosso propósito mais adiante é fazer um compilado de várias histórias, né? Tipo um mini Temos esse documentário interesse. aí. Se tudo der certo, você estará conosco então, quem sabe. Mas galera, vamos falar hoje de quem? Lobisomem. Origem, mitos, lendas, Julgamentos. relatos, julgamentos. Julgamentos no Brasil! O Brasil não podia ficar fora, né? O Brasil é pioneiro, cara. O Brasil domina o mundo por causa do nosso jeitinho. Se a gente fosse mais puxado, o mundo era nosso. E a gente Vai. vai começar de onde? Do começo? Do começo, do É início, bom? do princípio, o lobisomem era homem. Galera, você sabia que o primeiro relato histórico de um poema, claro, né? De Sim. algo assim Não é mitológico, é não. real, realidade. Não, Sim, é é. um poema. Foi da Epopeia de Gilgamesh, escrita há mais de 2000 anos antes de Cristo. Uhum. Então faz mais de 4000 anos Sim. que esse relato existe. E foi um relato do próprio Gilgamesh, né? Sim, sim, é rei da Síria. Que ele, a princípio, teria negado um baita de um... Um coito. Com a deusa, como é que ele negou? Um coito com a deusa. Negou, né? Mas é que tinha medo, né? Tinha um porém. Você é louca, chorreira? Ela tinha a mania, assim, de transformar os parceiros em lobos. E daí ele ficou meio ressabiado, assim, né? Pós-coito, coitado, era transformado num lobo. Pra você ver, então a história do lobisomem é muito antiga. Talvez mais antiga que a do vampiro, que nós temos aí sempre na televisão a eterna briga entre vampiro e lobisomens, né? Quantos filmes, livros e coisas que renderam aí. Mas você vê, não que ela tenha transformado em lobisomem, mas era um homem que foi transformado em lobo. Então nós temos uma metamorfose dessa forma há mais de 4000 anos atrás. Ela não chegou a transformar ele, porque o Gilgamesh, ele... né? Isso, Ele mas não ela... quis. Mas Mas tinha ali- relatos no isso, poema que ele transformou outros, ou outro, enfim. Isso. Bem louco, né? Mas comenta aí, tu conhece o lobisomem? Tu é o lobisomem? Tu já bateu no lobisomem? Já fugiu de um. Tu deve pra um lobisomem? Mas enfim, além desse mais antigo relato, a gente também vai Um pouquinho mais cedo daí, um pouquinho mais cedo ali na mitologia grega. Isso aí. Sobre Licaão, O rei Licaão de Arcádia. Arcádia. Isso. Que teve um problemaço, hein, cara? O bicho disse que ele... Olha só, falam que ele era muito bom, né? Era um rei muito bom. Muito bom, eles só sacrificavam as pessoas. Ele era mas muito ele era muito dedicado bom. aos deuses, tanto que ele começou a sacrificar Ele pessoas. era muito religioso, ele construiu um templo Pra para Zeus, Zeus, na cidade ele de Arcádia. oferecia, ofertava, inclusive pessoas. E as pessoas que iam pra esse templo pra venerar Deus, elas viravam um sacrifício. Isso. E a bronca deu brete, gurizada. O que poderia dar errado? O que poderia dar errado? Foi quando Zeus, ele percebeu que... Os deuses avisaram Zeus pra ele ir lá e dar uma olhadinha que tinha coisa errada. E aí ele se disfarçou de peregrino, Exatamente. de viajante. E o pessoal avisou o Licaão, dizendo, esse cara aí é diferente, hein? Toma cuidado. Acho que ele é um deus, hein? Aí o que ele fez? Chamou ele pro banquete. E serviu o quê? Carne humana. Ele falou, vamos fazer um churrasco. Zeus ficou putaço. Zeus fez assim, ó, churrasco, bom chimarrão, fandango, gente morta. É isso que os Zeus gostam, é isso que os Zeus querem. É porque na verdade ele não gostou. Errou! Mas ele não gostou do que Tá Licaão pegando fogo, fez, bicho! Porque não foi por causa do sacrifício em Exatamente. si. Ele não Foi era porque ele feriu uma lei sagrada. da hospitalidade. O problema não foi que Licaão serviu pessoas ou que ele queimava pessoas no tempo. Isso aí não tem nada a ver, cara. Isso é de boa. De boa, tranquilo. Quem é que tá preocupado com Só isso aí? não faz isso com os viajantes. A pessoa tem que Exatamente. querer ser sacrificada. Eles não, a gente tem ética, né? A gente tem honra, somos deuses honrados. Se a pessoa entrou no teu reino como peregrino, tem que cuidar dele. Porque, na verdade, nas mitologias as pessoas tinham que ser preparadas, às vezes tinham que estar cientes. Tinha que ser virgens. Sim, tinha que ter toda uma preparação para que fosse algo sacrificoso. Afinal de contas, o sacrifício é algo importante, né? Nada mais. O sacrifício ou é a entrega da própria vida, ou é a entrega de algo que você ama muito, É. né? Pra ser um sacrifício. Senão, A entrega da própria vida é o sacrifício máximo, é né? isso.
Isso. Tanto que Jesus chega a falar, quem tem um amor maior que esse, que entrega a si mesmo pelos seus amigos. Isso. Não existe uma entrega maior, meu dinheiro, meus bens, meus familiares, não, tua Uhum. própria vida, Sim. não, acabou. Esse, no contexto mitológico, o problema não era o sacrifício em si, a pessoa se sacrificar ou sacrificar outrem a quem ama. O problema naquele momento era que Licão estava cometendo nada Era o mais velho ou gentil, menos vem do cá, que vamos trocar uma ideia, assassinatos, né? vamos ali no bequinho ali. Quer comprar um iPhone? Vem aqui no bequinho, perto do templo aqui, ó, pra ti, ó. O cara saía do templo, ó, vendo vale. Como é que é aquela vez que tu foi em Porto Alegre? Entra na minha loja. Ai, que horror! Entra na minha loja. Eles diziam, chega mais. É, sim, foi horrível. Foi tipo assim, ele caiu, chegou, deu um tipo, vem aí, meu, chega aí, vê meus produtos, aquele que tu escolhe com o pé, sabe? Tu olha, eu quero aquele ali, ó. Ele pegava as pessoas e sacrificava, daí os deuses começaram as pessoas começaram a orar, de certo, os deuses começaram a perceber, meu, tem coisa errada lá. Bom, Zeus foi pro banquete, sentou-se à mesa, e quando foi comer aquele pernilzinho bem assado, tem gosto estranho aqui, tchê. Será o tempero? E quando isso tá faltando um pouquinho de limão aí? Uma mostarda. Aí Deus se enfureceu, transformou Licaão em um lobisomem, um lobo, porque ele era um homem-lobo. E ali, a partir dele, ele foi obrigado a comer vísceras e comer carne humana, foi a maldição dele, e tocou fogo em tudo. Ah, sim. E pega fogo, cabaré! E Zeus saiu chutando tudo, tocando fogo em tudo. E aí nós temos a história um pouco mais recente, né? Sobre o legítimo lobisomem. O que seria, pela mitologia grega, a origem do lobisomem. Né? Sim, sim. Bem louco, né, Che? Bem louco, né? Não sacrifica as Moral da coisas história, sem sacrifício. Isso. Tudo Só na com vida, consentimento. tudo na vida, quando envolve outra pessoa, tem que ter consentimento. Olha, Mas é bem louco isso. Ah, não vou falar. fala, Mas é que não tem nada a ver com lobisomem. grande coisa. Esses dias eu vi no YouTube o caso de sobre canibalismo. Não tem nada a ver com lobisomem, é canibalismo. Um caso, acho que foi nos Estados Unidos. O cara, ele tinha vontade de comer carne humana e aí começou a Eu procurar. acho que eu já vi isso, teve um cara que se entregou, né? E aí- Tiveram relações sexuais, depois o Isso, cara... eles começaram a namorar. E aí teve dois, na verdade. Eles começaram a namorar e ele era cozinheiro, esse outro cara. E aí ele... Já comeu um dedinho frito? E aí, O que tem pra jantar hoje, amor? Não sei, peraí, bota o dedo aí. e aí, no fim, parece que o primeiro desistiu. Eles chegaram a namorar, foram... Ele achou que ele era muito tóxico. E aí, no fim, não chegou lá nos finalmente, ele disse, não quero. Ah, isso, então não quer, tudo bem, eu não vou te comer. Eu não vou te devorar. Por quê? Porque eu não consinto. Aham. Aí teve outro que daí ele conheceu, que daí no final das contas ele pegou e levou pra casa dele, jantaram, aquela coisa toda. E aí no fim ele pegou e disse também que não queria mais. E aí entraram no carro dele, tudo bem, tudo com consentimento, né? Ele pegou, botou o cara no carro, foram pra ir embora. E aí esse que tava querendo se dar em sacrifício, ele tinha vontade de ter a sua parte íntima sendo comida. E aí ele também queria provar. Porra! E aí ele pegou e daí ele disse, não, pera, agora eu quero. E aí parece que pararam numa farmácia, uma coisa, se dopou de remédio e ali mesmo cortou fora a região íntima ali. E ali acho que eles Linguiça foram... frita. Não sei nem se chegaram a fritar primeiro. Eu acho que fritaram depois, porque era meio borrachudo, um troço Deus, assim. cara. Bem horrível. E daí voltaram pra casa, e parece que prepararam, fizeram um jantar ali. E aí o cara ainda foi bem carinhoso, tava saindo muito sangue, né? Foi dar um banho e tal, quentinho. Aí no fim tava demorando muito pra morrer, ele terminou de matar a facada. Meu Deus. Mas foi com consentimento, ele queria morrer. É isso aí. Ele queria ter a sua carne comida, o outro queria comer. Que horror. Enfim. Prioridades. Enfim. Agora, vou retornando, voltamos ao voltando, conto. né? Além da mitologia grega, a gente também encontra relatos na mitologia nórdica também. Sim. Foi, como é que é o nome do rei mesmo? Era o rei Sigmund. Sigmund. Você já viu aquela série A Ordem. A Ordem? Acho que era na Netflix. Na Netflix, Eu foi acho que é. cancelada. Uhum. A série A Ordem, que eles usavam capas, peles. Pele de dos lobo. lobisomens. Teve O rei origem. Sigmund descobriu, veja só, ele descobriu que haviam peles de lobos. De lobos. Lobos. Aonde que ele descobriu, eu não sei. Não chegamos a se aprofundar nesse ponto, mas descobriu que haviam peles mágicas, que quem colocava aquela pele recebia um poder gigantesco de força, né? Mas comia-se carne humana, ele virava um Sim, monstro. um Né? Durante monstro 10 sanguinário. dias ele não conseguia voltar Parar de a ser, matar também. exatamente, parar de matar. Talvez era um berserker, algo assim, que a história dos berserkers se transformando em monstros, né? Aqueles guerreiros sanguinários que não paravam de lutar em momento nenhum, Sim. quando entravam no frenesi. Enfim, mas tem relatos também aí na mitologia nórdica. Então, o centro da Europa ali foi um bom berço para histórias de lobisomens, né? Sim. É bem espalhada a história do lobisomem, né? Muito difundida em todas as culturas. O homem se tornando um lobo, assim, a metamorfose Sim. dos druidas existia, mas o lobisomem em si tá por tudo, né?
Nossa, e vem, né, se arrastando desde a antiguidade, 2000 anos antes de Cristo. Quando já E vem vindo, histórias vem vindo, até hoje, até os dias atuais. E não muda muito, né? Não. Não muda muito. Muda-se alguns locais, aparências e tudo mais, mas o cerne, se o núcleo do que é um lobisomem mesmo não mudou tanto assim. É bem complicado. Se você vê um lobisomem, pergunta pra ele. E aí, como é que aconteceu? Qual é que é o papo aí? E também, na mitologia romana, foi... Fala-se de um lobo, né? A loba, no caso. Como é que foi? A loba que amamentou Rômulo e Remo. Isso, eu tava tentando lembrar o nome deles. Remo, uma coisa assim, que foi um deles, os irmãos gêmeos, que dizem há 3 relatos, né? Ah, sim, há 3 teorias, lembrei, 3 teorias. Uma delas diz que eles foram jogados num rio, deixados à beira de um rio pra morrer. Por causa de uma briga familiar, Por causa de briga familiar, pelo tio avô, pelo avô, alguma coisa nesse sentido. E aí a loba resgatou eles, amamentou, criou, salvou eles, aquela coisa toda. É tipo Mowgli, assim. Também tem o segundo relato, que na verdade eles eram filhos de Marte com uma sacerdotisa. E aí foram da mesma forma abandonados e então foram acolhidos por uma loba. E existe uma terceira teoria que diz que eles foram resgatados e criados por uma prostituta. E aí, por aquela questão toda social da prostituição, chamaram ela de loba. Chamaram ela de loba. Como é que tava escrito que ela naquele... Ficava na penumbra, isso, ali pelos um becos lobo, à noite, procurando para dar o bote. É. Enfim. E eles... Então, supostamente, não que eles fossem lobisomens, mas eles eram criados por um lobo, um ser metamorfoso. Sim, até por causa dessa versão de Rômulo e Remo serem criados. Foi Rômulo? Acho que dos dois morreu. Foi no sentido que eles foram criados por uma mulher prostituta e sendo loba, que deu-se origem a Lupercalia. A festa que talvez seja o carnaval, vai saber, né? Não sei, vamos pesquisar sobre isso. Vamos pesquisar sobre isso aí e a gente diz mais além. Mas faz a pergunta, e aí? Será que é? Não sei. A origem, né? Muitas coisas que a gente não sabe, que a gente... como é que começou? Cara, tem uma origem muito profunda e bem antiga, que mudou os seus nomes e alguma coisa, mas é a mesma coisa. Continua. Muda-se os anos, as estações. Tem uma música que diz isso, né? Não sei. Tem. Depois a gente vê. Bom, tem mais coisa aí? De origem mitológica, acredito que isso foi, por enquanto é isso. No Antigo Egito tinha Anubis, que era um chacal, uma espécie de lobo, uma espécie de lobo também. Então sempre teve essa metamorfose humana animal bem incrementada, instruída, difundida nas sociedades em si, né? O lobisomem chegou no Brasil através dos portugueses, né? Da história de portugueses que vieram trazendo os mitos pro Brasil, né? Mas tem relatos do lobisomem da Amazônia também, né? Que os índios falavam de lobos, lobisomem. Sim, os índios, tem relatos de indígenas antes mesmo da chegada. A lenda brasileira diz: no Brasil existiam muitas versões dessa lenda, variando de acordo com a região. Uma versão diz sobre a 7ª criança, que é o 7º filho. O sexto torna-se um lobisomem. Outra diz que o mesmo menino nascido após uma sucessão de 7 mulheres. A outra diz que o 8º se tornará a fera. Outra já diz que após a morte de um familiar que possuía a aberração e passou de pai para filho, aquela que é sequência, né? A maldição passando de família para família. Tem a lenda guarani também, do lobisomem, segundo a mitologia guarani, o Luison, o lobisomem, segundo a mitologia guarani. É tipo um cachorro estranho, né? Parece um cachorro magro, dentuço. Enfim, ela chegou através do Brasil, mas já era difundida entre os indígenas, né? Chegou através dos portugueses, mas já era difundida. Isso, chegou através do Brasil. Português, mas já era difundida já entre os indígenas a lenda do lobisomem. Também nos Estados Unidos tem a lenda também do rancho, da região do rancho Skywalker, também dos índios Skywalkers também, que tinha o guardião, que era um lobisomem também, que tinha um lobo, que um dos xamãs se transformava em um lobisomem para proteger a tribo, então. Então em vários pontos do mundo tem a história do lobisomem como um homem que se transformou em lobo, por A ou por B, né? Também tem aquela história de que os ribeirinhos contam, aqui em Pelotas, foi feito da faculdade que era de Pelotas também, sobre relatos, né? Sobre que ele era bom, ele não era mau. Daí são vários relatos daí que são feitos. É um trabalho de conclusão de curso, até a gente pode deixar o link para vocês, a gente achou na internet, é da Universidade Federal de Pelotas. A gente deixa para vocês aqui também depois baixar no PDF, e se jogar no Google também acha. Também dá um Google, acho. Isso. Ali ele fez uma pesquisa pro trabalho de conclusão do mestrado. E ele fala sobre os relatos de bruxas, lobisomens e assombrações na costa da Lagoa dos Patos. Eu sou bem perto de bem interessante. Tu que é gaúcho, você banhou ali, ó, bem louco, né, tia? Enfim, também tiveram muitos
julgamentos Julgamentos de lobisomem, gente. na época da Inquisição da igreja, né? Então, Séculos aí essa Inquisição. sim, relatos de julgamentos que aconteceram. Agora eu não vou saber pronunciar o nome dos caras, mas Um deles é esse aqui, né? como é que é? Deixa eu achar aqui. Gilles Garnier, não sei se pronuncia assim. Enfim, Tá escrito assim. A pronúncia é outra. Gilles O Garnier. cara tá morto e não vai reclamar. Eu acho. Diz que em 1573, uma aldeia francesa nas proximidades de Dole foi palco de terror das atrocidades de um grande lobo, que matou e devorou parcialmente, olha só, parcialmente, dezenas de crianças. Constatou-se que o animal tinha uma enorme semelhança facial com uma pessoa chamada Gilles Garnier. O bicho era parecido com o cara, meu, devia ser lindo. Mas é maravilhoso de ver assim. Que ao ser preso, confessou sob tortura, bárbaro. O bicho confessou como torturando. Arranca um unha assim, ó. Ele vai falar. Que fizera pacto com o espírito. Eu falava também, Não, deixa eu tirar tua então. Eu sou. Eu sou sim, aham. Só assim, inclusive eu tenho outros nomes aí. Eu falei da premiada. Diz que ele fez um pacto com o espírito maligno da floresta, onde ele dera um líquido que ele aplicava no corpo, se transformava num lobo, e após o julgamento foi queimado vivo. É isso. Teve outro também, que no caso ele matava mulheres. Sim. Ele, Pierre Bourgot, não sei como é que pronuncia. Ele matava mulheres jovens e acabou sendo pego e também acabou confessando que ele era um lobisomem. Foi condenado e queimado. Também. E vários outros relatos, inclusive... Tem no Brasil. No Brasil houve um julgamento, mas o que aconteceu no Brasil? Em 2006, foi no interior, eu não me lembro agora, deixa eu ver aqui. Foi no Pará, não lembro o nome da cidade. Eu sei que foi no Pará, e foram, eu não lembro quantos, mas foram alguns amigos que se juntaram e mataram acho que era um fazendeiro próximo. E agora, eu não tenho certeza se eles eram fazendeiros ou não, mas também não importa. Enfim, foi no interior. Um grupo de pessoas se reuniu, matou uma outra pessoa que julgavam ser lobisomem. Eles mataram com vários tiros no coração e decapitaram a cabeça. E aí foram ao julgamento, até a promotora disse que nunca tinha visto algo em toda a sua carreira nesse sentido e que eles realmente acreditavam que eles estavam matando um lobisomem. Depois até foi descoberto que ali a filha de ia casar com ele. Lobisomens. Mas eles acreditavam que estavam matando lobisomem. Agora tu vê. Ele não queria a filha dele casada com lobisomem, era isso? Enfim, aí, vou matar isso aí, né? Lobisomem. E aí foi isso. No fim, parece que eles continuam foragidos até hoje. Em 2019 saiu o julgamento. E ali em 2019, quando saiu a matéria, eles estavam foragidos. Eles estão foragidos ainda? Em 2019 foi a matéria que a gente encontrou e na época eles estavam foragidos. foragidos. Agora, se acharam, se prenderam ou não sabemos. Mas diz aí, galera, você acha que lobisomem existe? Lobisomem é verdade? Há bastante relatos familiares, principalmente de pessoas que vieram de tradições de pessoas que vieram do interior, né? Principalmente famílias no interior. assim mais antigas que vieram do interior, que não tiveram tanto contato com uma cidade grande, vamos dizer assim. Ou que viveram em locais bem afastados, com bastante campo, mato, lido na fazenda, com bichos, assim. Tem bastante história sobre isso, né? Sim, bastante. A gente tem um amigo nosso que conta, só que às vezes é história de pescaria, né? Ele tava contando que tava vindo na pescaria, ele e eu não lembro se ele tava com o pai deles, ou o avô. Primos, uma coisa assim. Eu não lembro, mas teve uma pessoa que disse que viu junto com ele, que daí eu não lembro se era o pai ou se era o avô dele. Testemunha ocular, hein? Testemunha ocular junto com ele, juro de pé junto. Ele estava saindo assim do campo, voltando da pescaria, indo pra casa, e aí eles olharam pra trás e viram um lobisomem, os olhos vermelhos, aquela coisa toda, e largaram em perna, né? Nunca mais viram. Olharam, viram, saiu correndo, e é isso aí. Mas eu lembro que ele falou que quando ele morava em Alvorada, aliás, quando era descampado, bastante parte ali, que o pai dele dizia que tinha lobisomem que era pra ele cuidar, que uma vez ele saiu mais tarde, e ele viu o lobisomem atravessando o mato, assim, perto da casa dele. Ele congelou e depois correu pra dentro de casa, gritando com o pai dele. Sim. Então, é estranho dizer, mas pessoas que tiveram contatos, assim, são bem, como eu posso dizer, são bem parecidos os contatos, né? Existe um padrão, né? E normalmente, tanto dos relatos de pessoas que a gente conhece, tanto dos relatos que tá no trabalho de conclusão do mestrado ali, que foi feito na Universidade Federal de Pelotas. Não existia ataque em si, né? Só contato aparição, visual, né? assim, colocou medo, terrorizou. Não fisicamente, físico, isso não. Talvez os lobisomens do Rio Grande do Sul sejam mais tranquilos. Eles estão mais serenos, né? Gauléria, deixa quieto. E os gaulérios são senhores. Tem de uma amiga nossa que conta que quando ela estava grávida, ela estava entrando dentro de casa, e na frente da casa dela antes era só campo, assim, e aí ela
viu aquele bicho, ela disse que era um bicho enorme, tipo um cachorro muito grande, e aí veio assim pra cima dela, e aí ela lembra de sentir muito medo e de gritar, e aí abriu os olhos, sabe? É como se Não fosse tinha mais atacar nada. ela, assim, só que passou do Isso. lado dela e foi mato dentro e Sim. desapareceu. Tem relatos do meu avô, né? Uhum. Que ele diz, a minha avó e minha mãe contam, né? Que ele era um homem muito cético, muito quase ateu, assim, não acreditava em nada. E eles tinham uma casa de madeira, era comum antigamente ter aquela casa de madeira que tinha quase um alçapão É, do tipo lado. um porão, É, era alta ficava assim, muito né? alto assim. E diz que uma determinada noite os cachorros começaram a rodear a casa e latir, incomodar. E tinha alguma coisa embaixo do assoalho da casa que fazia aquele barulho roçando, assim, sabe? Aquela coisa, tipo, raspando assim, no assoalho embaixo, assim. E disse que ele se irritou, ficou bravo com aquilo, queria dormir, né, de noite, madrugada. E ele saiu pra fora, começou a pegar uns tijolos que tinha em torno da casa, pedra, assim, começou a tocar nos cachorros, até que ele percebeu que tinha algum ser, um bicho, um cachorro gigantesco, pelo relato. Diz ele que falou pra avó que era maior que um terneiro, um bicho muito grande, feio, preto, embaixo da casa, olhando pra ele rosnando. E os cachorros estavam fazendo ele ficar acuado. Ah, é muito macho, né? No desespero, não sei se foi por brabeza ou se foi por desespero, mas pegou os tijolos e as coisas, começou a tocar no bicho e se largou para dentro de casa. E diz a minha avó, quando ainda era viva, que ela se impressionou porque o avô, ele pegou na mão dela e se ajoelhou no lado da cama e vamos rezar, e vamos rezar que eu vi o lobisomem. Mas não houve ataque. Só uma curiosidade da lua cheia, tem vários relatos que diz que por que é a lua cheia? Na verdade, lua cheia só fala que a transformação acontece na lua cheia por causa da luz, que tá muito clara. Exatamente. E aí é quando as pessoas viam. Conciliaram isso à lua cheia. É, mas não. Como não tinha- Por exemplo, a lua, e aí, não tem Tipo assim, lobisomem na lua tu nova? Tu quer entender isso? Tu vai pro interior, onde não tem poste, onde Sim. não tem nada. Não Tu tem não vai nada enxergar iluminando. nada, cara. É. Quando tá a lua cheia, ela vai iluminar e aí tu tem visão de animais, Sim. tu consegue ver alguma Aí coisa era na quando as rua. pessoas viam alguma coisa. Aí eles conciliavam com os... Há relatos que dizem que, como havia muitas pessoas eremitas que se vestiam de pele, fediam muito pra não tomar banho, viviam com comida animais, eles diziam que era o tal do lobisomem que vinha buscar as pessoas. Porque, tipo, imagina, ninguém tinha conhecimento de nada, as pessoas não sabiam nem ler, mal conheciam, a 10 km de distância, era o que eles conheciam do mundo. Aí vinha uma pessoa do nada, de noite, a lua batendo ali, vem, sei lá. E aí, você acredita no lobisomem? Eu acredito. Inclusive, tinha muitos sonhos com o lobisomem. Quando eu era jovem, fui muito atormentado em sonhos. Ele sempre aparecia, sempre vinha incomodar. E era terrível. E às vezes era um lobo, às vezes era um ser gigantesco, monstruoso. Mas graças a Deus eu botei ele pra correr. Conta que é o último sonho que tu teve. O último sonho que eu tive com ele, eu tava voltando no sonho, né? Eu tava voltando da igreja, numa vigília, no sonho. E pra quem conhece Capão da Canoa, eu tava descendo ali a Poti. Tem o Jeremias Imóveis ali. E não sei, eu nunca morei pra aquela região ali, eu não sei que cargas d'água eu tava fazendo ali, quase na beira da praia lá. E no sonho eu lembro que o sol tava começando a ficar pino, tava subindo, né? E eu tava indo bem faceiro, assim, voltei da vigília e tal, com a Bíblia debaixo do braço, no sonho, né? E daí, quando eu tô chegando naquela parte que faz ali o cruzamento, eu acho que é da Moacir ali, que é o Jeremias Imóveis, ainda existe ali ainda. Tinha um lobo, ele na forma lupina, lobo mesmo, preto, que nem um cachorro, como um pastor alemão, só que totalmente preto. Tava sentadinho assim, me esperando. Daí eu, bem macho, né, no sonho, olhei pra ele, só que isso foram anos de tormento, né. Eu vou terminar isso aí, pra você entender. Porque quando eu era pequeno, eu sempre sonhava que ele vinha ele nunca me atacou no sonho. Ele sempre vinha me perturbar. Teve sonhos que eu via que só eu via ele. Teve um sonho que me marcou muito, que ele descia na parede que nem uma cobra, assim, só que era como se fosse uma marmota. Só que um lobisomem. Uma marmota. Tipo um furão, sabe? Tipo um furão. Bem comprido, assim. Só que era um lobisomem. E ele descia pela parede, assim, e vinha que nem uma cobra. Só que só eu enxergava no sonho. Teve outro sonho também que eu tava numa casa, que a gente tava jogando cartas, assim, com os primos e tal. E de repente, ouvi um estouro do muro caindo fora da casa. Olha só que loucura. E daí o pessoal começou a gritar, é lobisomem. Tá, mas isso é sonho? Isso é sonho. Ah, tá. São sonhos. Daí, nesse sonho, juntou-se um monte de gente em volta daqueles entulhos, onde caiu aquele muro que o lobisomem, sei lá o que tava fazendo ali. Vai que eu dei continuidade no sonho de alguém. Ele pulou o muro e caiu, enfim. Aí eu tava numa casa de madeira, a gente tava jogando cartas, quando de repente um dos meus filhos falou, ai, o lobisomem. E daí eu olho pra porta, assim, ele tá sentado.
E quando eu começo a correr, tu sabe que em sonho tu corre, tu não sai do lugar. Não. A Aí eu gente fica aqui, ó. corri, e ele veio atrás de mim. Aí chegou que eu acordei. E ali teve diversos sonhos e pesadelos que apareciam no lobisomem. E nesse último, não digo último, teve outros sonhos, o cara assistir um filme e voltar na mente do cara no sonho. Mas nesse em si, foi um momento decisivo onde no sonho eu olhei pra eles assim, ó, em nome de Jesus, nunca mais tu vai me atordoar, sai daqui agora. E acordei e vivi em paz durante anos. Anos e anos. Tem um outro sonho que eu tive uma vez que eu tava na igreja, de obreiro na igreja, nesse sonho, né? E eu não sei o que tava acontecendo na igreja, que todo mundo dizia, o lobisomem tá lá fora, fecha as portas e tal. E eu tava na porta da igreja, só que eu queria ir embora. Tava lá de ir embora, e eu pensei, cara, vou ter que me avançar. O único jeito de eu ir embora é eu me grudar no soco com o lobisomem. E o pessoal, a gente vai ter que enfrentar ele, todo mundo cagado, inclusive eu, a gente fecha. E parece que ele tentava entrar na igreja, a gente fechava a porta e tal. E eu, cara, mas a gente vai ter que ir embora, tio. Aí nas últimas partes do sonho eu sei que eu abri a porta assim mesmo e me enrolei com o bicho e acordei. Bem baixo, né? Isso foi no sonho do Ricardo, mas já eu tenho um tio meu, que já é falecido, acho que faz uns... Eu tô com 29, eu acho que faz uns 8 anos mais ou menos que ele faleceu. Não tenho certeza. E esse meu tio, ele contava que ele... Bom, interior de Carazinho, ele faleceu, já tava com 80 e poucos anos, né? Viveu bastante. E ele era uma pessoa muito faceira, muito... assim, aqueles cabra macho, sabe? Aqueles gaudério. Cabelo no peito, sempre disposto pra uma folia. Final de semana, ele pegou o lobisomem por o braço e começou a cantar essa música. Aí ele conta que ele era jovem, parece que lá no interior, tá trabalhando numa granja. E aí ele viu aquele bicho que ele disse que era um lobisomem. E aí ele disse, não vai chegar na minha fazenda. Não vai chegar aqui. Se grudou, se passou de soco no bicho. Deu unha. E aí foi isso a última coisa que ele lembra. Depois ele disse que acordou 3 dias depois daquilo e ele não se lembrava de nada além disso. Ajuntaram ele e botaram ele pra dentro de casa. Ele acordou 3 dias depois. Alguma dor estranha? Em algum local inapropriado? Pois bem. Mas, gente, há relatos, né, de pessoas que se dizem ex-satanistas que falam que realmente existe lobisomem, mas é uma questão espiritual, né? Uhum. São seres que... O próprio Daniel Mastral, ele fala sobre isso. Que ele disse que nunca viu, né? Ele nunca viu, mas ele já viu pessoas se transformando em animais. Mas nunca viu o lobisomem em si. Uhum. Ele fala que é uma energia maligna, espiritual, que transforma a pessoa naquilo, né? Uhum. Faz a metamorfose através da mudança da matéria, né? Um exemplo legal que ele usa, ele diz, olha, essa mesa, ela pesa aqui, essa mesa aqui deve pesar uns 50 quilos. Quando tu queima ela, não dá 1 quilo de cinza. A matéria foi transformada. Aí ele fala que a transformação pode acontecer através disso. Uhum. Da transformação da energia, né? Uhum. Os demônios mais poderosos, enfim, a pessoa já tá com mais rituais feitos, eu sei lá como é que faz, Uhum. e consegue transformar-se em algo, talvez um lobisomem. Sim. Já ouvi testemunhos de livros, assim, que as pessoas falam que eram usados como os inquisitores do mal, né? Uhum. Os satanistas, que eles, na Idade Média, principalmente, já vi relatos e livros que os bruxos eram usados dessa forma pra matar pessoas específicas. Uhum. Pra, tipo, ninguém ir atrás depois. O que aconteceu? Um lobo entrou e matou. Uhum. Numa época que era comum, tipo, há 1000 e poucos anos atrás, Uhum. não tinha tecnologia nenhuma, né? As pessoas não tinham nem energia elétrica, então era comum um animal entrar na casa. Hoje, às vezes acontece um animal entrar na casa da pessoa, dependendo do lugar. Vai na Austrália. Vai. Uhum. Abre a gaveta e não cobre 5 metros. As areias são mais os carros. Tem dinossauros no Acre, né? Então, vai saber. O que é um lobisomem? O que é um lobisomem, né, cara? Então era assim que eles usavam, pra fins específicos, né? Então, diz aí pra nós, tu acredita no lobisomem? Tu já viu lobisomem? Tu deve ver lobisomem? Tu é um lobisomem? Vamos fazer essa pesquisa aí. Mas dá tua curtida, compartilha. Coloca aí o teu testemunho sobre isso, o que tu sabe sobre isso. Manda pra nós um direct, uma mensagem por escrito, Sim. um áudio. Faz um vídeo se tu quiser. Eu não sei se eu acredito ou não acredito, ou qual a forma que eu acredito. Porque eu acho impossível não existir algum ponto de realidade quando uma lenda, assim, ela é propagada em tantos lugares do Alguma mundo coisa há tem muito verdade, né? tempo. Alguma coisa de verdade tem. O que? Não sei. Eu nunca vi, Cara, pra nunca mim, tive experiência nenhuma, então não sei. pra mim é que nem os ETs, cara. Os ET pra mim é questão de tempo. Pra mim aparecer vida extraterrestre é questão de tempo. Então, nessas questões a gente cita a frase de Carl Sagan, né? Não sei como é que pronuncia, meu. Gadkar. o astrólogo. Mas ele tem aquela frase, ele falou a frase, né, que diz que não, Saiu de sua boca. Saiu de sua boca a seguinte frase. Eu esqueci como é que começa. Mas como é que é a frase? A frase é assim, basicamente, que a falta de evidência não comprova a ausência Da existência? da existência. Isso! É bem assim, peraí.
A gente vai achar aqui. A ausência de evidência não comprova a ausência da existência. É isso aí. Kalimba. A falta de evidências. Não, é não uma é uma evidência evidência da da ausência. Mas é isso aí. Cara, eu acredito assim, ó, e eu ouço, assim, de muitas histórias de pessoas que são envolvidas em termos espirituais, em religiões mais aprofundadas em questões espirituais, que existe animais que são possuídos por espíritos, fala-se de pessoas que fazem viagem astral, quem sabe entra num animal, algo assim, e aí vem o dito lobisomem, usado para certos fins. E se aparecer pra ti, meu galo, que nem diz um cara que a gente tava ouvindo ontem, o nome de Jesus tem poder. É. Saiu derrubando tudo que era mal, dizendo o nome de Jesus tem poder. Dizia, ele bateu o desespero tão grande que eu não sabia o que fazer, só saía da minha boca, o nome de Jesus tem poder. Mas é isso aí, gente. Aliás, até se você, como eu, sofre com pesadelos ou coisas assim. Tu sofre ainda? Não, você já sofreu. Né? Você, como eu já sofri, você pode estar sofrendo com pesadelos recorrentes, com aparições. Ah, lembrei de uma. Falar em aparição, lembrei de uma coisa. Então, eu lembrei de um. Agora que eu falei em aparições, eu lembrei de uma história que foi contada de um amigo nosso, de um pastor que a gente conheceu. Eu conheci, não sei se eu conheci ele. Ele foi fazer uma visita, uma visita que talvez se chame de um atendimento para uma pessoa ali em Terra de Areia que estava por muito tempo passando por problemas de ver lobisomem. Ela via um cachorro negro, mal diabólico, sempre querendo buscar e tentando apavorar ela. E ela disse que ela chegou ao ponto de que ela viu que realmente precisava de ajuda num dia que estava vindo ali na estrada do mar. Ela e uma amiga dela no carro viram. A amiga viu também. A amiga viu também. Ela tava dirigindo o carro, de repente a amiga dela começa a gritar, desesperada, e ela olha pro lado e tinha um lobisomem correndo do lado do carro dela, tentando alcançar ela, só que corria do lado, atrás, não atacava. Causava um pavor, um espanto gigantesco. Aí disse que o pastor Luciano foi lá, conversou com ela, sobre ela, a esposa que tinha dentro dela, todas as coisas, enfim, particularidade dela. Conseguiram chegar numa conclusão sobre aquilo. E oraram e disse que um tempo depois o pastor foi visitar e estava muito bem, mas o pastor voltou com os olhos desse tamanho. Ele disse, cara, a mulher via lobisomem. Pra te ver o jeito que é a coisa. Só que em lugares pontuais, ó, que nem Terra de Areia. Terra de Areia, nossa, é uma casa a cada 14 quilômetros. Tem os seus bairrozinhos ali, mas é uma extensão de terra vazia com plantações bem amplas, Sim, né? Imagina há anos atrás, né? Sim, há anos aí. O pastor foi há quantos anos atrás? Esse pastor? Uns 15 anos. 15, 16 anos atrás. Era bem menos desenvolvido do que é hoje, né? As cidades interior tendem a demorar a crescer. Tem bastante relatos sobre isso, sabe? Sobre, sei lá. Já ouvi falar... teve um livro também, bem legal o livro, hein? Lobisomem Existe. Bem legal de ler. Fala-se de um cara que apareceu numa cidade, de interior também. Ele... Como é que começou a história? Começaram a duvidar dele porque ele apareceu com o nariz cortado. Olha só. Diz que as pessoas se recolhiam cedo, né? Saíam todos, ou iam num bar e tal. E depois ia pra casa cedo, mesmo assim. E um dia nasceu uma criança, numa família ali, bem conhecida família. E ela não era, dizem que ela não era batizada ainda criança. E daí ela tava ali com os pais e tal, só que numa certa noite, um lobisomem, o relato dos moradores diz que literalmente um lobisomem, um ser muito grande, tamanho de um terneiro, um lobo gigantesco, maior que um homem, assim, começou a querer entrar dentro da casa onde a criança tava. E diz que daí ele achou uma fresta na porta, assim, e começou a enfiar o fuço. O pai da família, como todo homem deve ser, né, protegendo a sua casa, por mais cagado que esteja, vai lá, meu galo, não tinha que ter poder. E sai, vai, filho. Pegou uma faca, que ele tinha uma peixeira bem afiada, e ficou o nariz e cortou o nariz do lobisomem, assim, a ponta do focinho. Só que no outro dia, aquele viajante estranho daquela cidade, aqui no Brasil, aliás, cidade interior, apareceu com o nariz todo enfaixado, cara, assim. Daí o pessoal botou ele a correr. E diziam que ele era o tal do lobisomem. Tem um relato também desse livro que fala que um grupo de jovens estava voltando de um baile, diz que era muito tarde e tal, eles tinham que voltar pra casa. E como era interior, eles caminhavam tipo 14 quilômetros no meio do mato, com uma estrada de chão, pra chegar na casa deles, né? E tinha tipo um viaduto, sabe? Nem a estrada do mar. A estrada principal tipo uma estrada do mar da vida, uma BR da vida assim, era elevada, que atravessava a cidade. E tinha aquele viaduto que passava embaixo, assim, tipo na lagoa ali, 4 metros, só pra passar o carro por baixo mesmo, pra estrada continuar bem alta. E eles estavam vindo naquela direção e diz que eles viram um animal bem grande, um lobisomem, um cachorrão assim, parado, sentado olhando pra eles. Só que não fazia nada, só parava e ficava olhando pra eles. Só que daí os caras, como já estavam meio bêbados, da gurizada, e as gurias ficaram com medo e eles tinham que fazer alguma coisa, pegaram umas taquaras, uns pedaços de pau, e diz que aquele bicho começou a rosnar pra eles.
aquele bichão começou a rosnar pra eles e eles foram pra cima. Foram pra cima e deram a taquarada até mataram o bicho a taquarada no livro, ele fala. Nesse lobisomem existe. Eles mataram a taquarada e chamaram a polícia no outro dia, porque tinha um corpo de uma pessoa no meio do coisa ali. Eles acharam no outro dia, eles mesmos foram na polícia falar. Aí o delegado de polícia foi lá, porque eles estavam muito bêbados na noite, né? E era pesada, gurizão de 15, 16, 18 anos no máximo. Eles ficaram com medo de ter matado um animal ou uma pessoa por estar bêbado, né? Diz-se que o delegado, até onde eles fizeram o livro, estava vivo ainda, confirmou. E quando chegaram lá, tinha o corpo de um homem, que ninguém sabia quem era, desconhecido completamente na cidade, na região. Fizeram uma busca pra tentar encontrar, né? Ninguém sabia, ninguém veio reclamar o corpo, nada. Só que o corpo tinha patas de lobo. A pessoa tinha pés de lobo. E onde é que era isso? Eu não lembro a hora onde é que era, mas diz que eles conversaram com os jovens que já eram velhos, né? E com o delegado que ainda era vivo, ele confirmou que ele não deu parte de nada, simplesmente deixaram com ali, porque não tinha como explicar a pessoa ter perna de lobo. Tipo, do joelho pra baixo, assim, era um... E o livro diz que são histórias reais. Isso são histórias reais, eles fizeram um documentário sobre isso no livro, né? E foram contando histórias sobre lobisomens existentes. Que loucura. Foi daí que o cara tirou assim, ó, late coração, cachorro, late coração. Mas então, no final das contas... O lobisomem inofensivo. Não, o da Europa. No da Europa, não, comia as crianças. Europa, os bichos eram Comiam criança, comiam mulher jovem. Que Europa, né? Peste negra. O que acontece lá? Porque no Rio Grande do Sul os bichos são mansos. O que acontece de mal no Brasil? É o bicho que mata alguém no Brasil? Não tem. Mas é bem perturbador, né? Mas é isso, se você conhece algum relato, se você presenciou alguma coisa, ou se soube de alguma coisa, ou se não presenciou nada, nos diga nos comentários. Se isso mexeu contigo alguma vez, faz uma oração, conversa com Deus, que ele te alivia, né? Se você acredita, se você não acredita, já teve algum contato, já viu alguma história, conta pra gente. E... acho que é isso. acho que é isso. Então tá. Essa foi a história de hoje. Dá teu like, compartilha, chama a gente lá no Instagram, lá vai deixar as redes sociais aí na descrição. Dá uma ajudinha pra nós, pra esse canal crescer. Comenta aí o que tu quer de conteúdo, a gente vai se esforçar cada vez mais pra trazer mais conteúdos com mais profundidade, ou com o máximo que a gente encontrar, que nem esse de lobisomem. A gente achou que deu pra achar, né? A gente ficou acho que umas 4, 5 horas estudando, né? A gente ficou umas 4 horas, eu acho, pesquisando sobre. Então, é que não tem coisas muito... A gente não tem um livro cientificamente comprovado que a gente possa levar em consideração, né? Uma coisa, se tu quer ver sobre essas histórias da França, assista um filme bem antigo, Roma Santa, Casa da Besta. Ele fala sobre um desses caras que foi julgado. No final, eu lembro no final desse livro que ele foi livre da maldição porque ele se apaixonou com o amor verdadeiro. Onde quebrou a maldição dele. Agora tu vê. Mas o bicho era tenebroso, né? Então é isso aí, galera! Então tá, fique com Deus, volte para o seu arado, o seu tempo de... Atire moedas na gente. Atire moedas. Deu um trocado pro seu barro, ó vale abundante. Vai ser uma moedinha. Fazer aqui no TikTok. Obrigado pelo café, café. Então tá, pessoal, fique com Deus. Espero ter trazido algo interessante pra você. Comenta aí, traz o teu testemunho pra nós aí sobre esses fatos. Se foi com você, com terceiros, ficou sabendo, tem interesse, chama a gente aí que a gente vai tentar responder o máximo de pessoas possíveis e fazer o melhor, tá? É isso aí? É isso aí. Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima. E seus amados pais.